Olá, pessoas irritadas com a taxação do livro. Olá, pessoas que não sabem o que é a taxação do livro. Olá, pessoas curiosas. Olá, pessoas que gostam dos vídeos desse canal. Hoje nós vamos falar sobre a taxação dos livros. O que é isso, de onde é que vem, qual é o motivo. A gente vai fazer um apanhado aí, deixando bem claro que eu não sou especialista nessa área, mas eu vou deixar aqui embaixo tudo que eu usei de referência para falar sobre isso a vocês, e por isso que eu recomendo muito que vocês leiam a descrição. Cliquem nos links e vão lá ler e tudo mais, porque não quer dizer que a minha forma de interpretação vai ser a sua. Então é muito legal, é muito bacana, é muito válido que você leia a descrição, entre nos links e pesquise mais, vá além do que eu fiz aqui. Certo? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Aqui no Brasil, a gente já sabe que um problema muito forte, muito agravante e gera muitas das desigualdades que nós temos no nosso país são os impostos. Por isso que a gente é tão falado, não é de hoje, que é falado em reforma tributária no nosso país e o que isso acarretaria e quais são as reivindicações, o que é que a gente espera de uma reforma tributária. No nosso país, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Bem aquela música de o que tá em cima sobe, o que tá embaixo desce, alguma coisa assim, mas é uma música muito famosa. E é justamente isso que acontece no nosso país. As pessoas que estão em cima, as pessoas da elite, elas têm uma facilidade muito maior para ascender cada vez mais do que as pessoas que estão embaixo, na base da nossa pirâmide, conseguirem ascender um pouco que seja. Por isso a gente fala em reforma tributária, na qual as pessoas com mais posses, as pessoas com poder aquisitivo maior e que podem pagar mais impostos, pagariam impostos relativos, impostos que realmente tivessem um peso no seu bolso. E não só as pessoas que estão na base, que pagam impostos que já são bem significativos para elas. E nisso a gente pode citar como, por exemplo, nas elites a gente tem jet skis e outras coisas de pessoas ricas que eu não vou saber citar para vocês, que são isentos de impostos. Uma reforma tributária, ela visaria justamente organizar esses impostos para que essa desigualdade ela deixasse de ser tão imensa, tão infinita, tão impossível de se ascender um nível quanto as classes acima conseguem ascender e ascender muito. Uma das propostas apresentadas pelo nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, é justamente remover, trocar. Em vez de a gente ter o PIS/PASEF e o COFINS como formas de arrecadar dinheiros por meio desses impostos para gerar um fundo de garantia para pagar aposentadoria, seguro-desemprego e outras coisas, do qual os livros eles são isentos, tanto os livros quanto os jornais e outros materiais impressos para leitura. A primeira lei que vai abordar isso vai ser uma lei formulada por quem? Por Jorge Amado, quando ele era deputado. E aí, que lindo, né? E aí a gente tem essa isenção dos livros de pagar impostos, jornais e outros materiais impressos. E em 2004, a gente vai ter a outra lei. Eles estavam isentos de pagar esses impostos. E aí, o que o ministro da Economia vai apresentar é que, ok, você não paga esses impostos aqui para arrecadação, mas nós estamos extinguindo esses impostos e vamos reformular eles por meio do CBS, que seria Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, no qual eu não sei como falar, no qual esse novo imposto, ele não vai ser cobrado das outras formas do PIS e PASEF, que eram cobrados ao longo da linha de produção, eles vão ser cobrados em cima dos bens e dos serviços prestados. Os bens são carros, enfim, bens são exemplos de bens: carros, celulares, livros, e serviços já seriam manicure, cabeleireiro, todos os serviços. Paulo Guedes, ele alega que por meio da taxação dos livros, o governo vai, né, arrecadar mais de quem pode pagar mais, porque os preços do livro, a gente ainda não sabe. Eu falei os preços do livro, né? Os preços dos livros. A gente não sabe em que parte da cadeia de produção esses 12% vão entrar para aumentar o valor, mas a gente sabe que o final
o valor final do livro vai vir aumentado. Não tem como você colocar um imposto, uma contribuição de 12% a mais. A mais não, né? Porque os livros eram isentos disso, eles não pagavam e agora vão começar a pagar. Então, em algum momento, isso vai virar um valor aumentado nos livros. E o que o governo ele defende é que os ricos eles vão pagar mais pelos livros, enquanto que os pobres vão receber livros do governo. Isso faz sentido para você? Não, não faz sentido. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso governo ele não se importa muito com uma coisa chamada educação, muito menos com uma coisa chamada cultura. E aí, quando o governo vem e fala que vai distribuir livros às pessoas mais pobres, a gente já sabe que, primeiro, isso é um mito, não vai acontecer, e segundo, a gente tem uma alienação, a gente tem um domínio sobre que tipo de consumo, que tipo de livros vão ser consumidos. Porque vindo desse governo, eu imagino assim que deve ser umas bíblias, uns livros religiosos, né, algumas coisas assim desse tipo, bem absurdas, não que não devam ser consumidas também, mas que a gente precisa de uma liberdade para escolher o que vamos ler. Certo? A gente já sabe que grande parte das pessoas argumenta que não lê livros clássicos históricos antigos porque era obrigado na escola, era chato, não sei o quê. E agora que o governo vai te obrigar a ler livros assim, né? Que a gente nem sabe qual seria a natureza desses livros, sobre o que é que eles iriam abordar. Então, né? Vamos desconfiar, nada de acreditar que isso realmente iria acontecer. E aí, a gente sente numa declaração do Paulo Guedes, na qual ele fala que as pessoas pobres, quando conseguiram esse auxílio emergencial, elas não estavam preocupadas em ir frequentar as livrarias que nós frequentamos, e sim em sobreviver. Então a gente percebe que o nosso governo ele tem consciência de que para as classes mais baixas a situação não é muito interessante e que a gente tem outras preocupações além dos livros, a gente tem outras preocupações que nos roubam essa parte do lazer para investir em outros momentos, outras atividades e outras atividades de lazer relaxantes que não sejam livros, que a gente também sabe que tem um valor aí bem considerável e que não são baratos, porque eles têm uma média aí de R$ 40, mais ou menos. E aí, quando ele fala que nós frequentamos nossas livrarias, a gente sente que existe uma despreocupação com relação a possibilitar que pessoas de classes mais baixas tenham acesso à cultura. E isso é muito preocupante. E não só uma cultura, porque a cultura a gente sabe que são várias expressões diferentes, existem vários tipos de cultura diferentes, cultura de massa, cultura erudita, enfim. Só que é restringir que tipo de cultura umas determinadas classes, né, que a gente tem a classe C, D, E, vão ter acesso. Então isso é muito preocupante. E além de que o impacto não vai ser apenas nos consumidores, vai ser também pequenas livrarias, pequenas editoras que já não conseguem trabalhar muito bem, porque a gente sabe que o mercado editorial vem em queda, em 5 anos de queda, e agora que ele começa a se recuperar de uma queda, então ele não tá crescendo, ele tá se recuperando de quedas de 5 anos. Aí pequenas editoras, elas vão ser muito impactadas com o risco de fechar, tanto também pequenas livrarias, que muitas já fecharam porque não tinham como se adaptar para esse mundo de vendas online, porque você vai ter frete e tudo mais. Então, é complicado a nossa cultura nacional, essa cultura popular que você tem acesso e você pode ir atrás do que você quiser, vem sofrendo muitas retaliações por parte desse governo. E a gente já sabe que o nosso governo, ele também não é muito familiarizado com cultura que as pessoas querem consumir por livre e espontânea vontade. Tanto é que a gente teve várias polêmicas aí ao longo desses últimos anos, aí tanto de candidatura até o momento, envolvendo artigos tanto escolares quanto outras formas de manifestações culturais como música. E aí eles alegam que por meio desse a gente precisa gerar, em uma das falas do Paulo Guedes vai falar, que precisa gerar um fundo para a retomada da economia na pós-pandemia.
Só que a gente tem um governo querendo tirar de onde a gente já não investe muito e deixando outros lados, assim, outras fontes de onde ele poderia tirar coisas que ele não faria nada mais além de cobrar, o simples fato de cobrar, como a gente tem nas igrejas que são isentas de pagar tributos. E então é muito triste. Fazer esse vídeo pra vocês é muito triste, porque a gente começa a avaliar coisas nas quais a gente está inserido e percebe o quão enraizado, e é muito histórico isso já vem de muito tempo, então não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar essas coisas. Pode-se falar também sobre o impacto cultural que isso vai ter, porque, como eu já falei para vocês, vai ser restringido e vai ser vigiado a que tipo de conteúdo literário você vai ter acesso e até quem vai conseguir publicar esses conteúdos literários, né? Porque a gente já sabe que as editoras, elas têm um certo receio em publicar livros de escritores novos, porque não existe uma garantia de que as pessoas vão comprar aquele livro e de que elas conhecem aquele escritor e vão lá atrás e comprar e tudo mais. É muito mais fácil elas trazerem um livro estrangeiro que é best-seller do que elas arriscarem em lançar um livro nacional, né? Então aí a gente já vê de quantas formas essa tributação vai, né? Essa taxação vai influenciar na nossa cultura, no mercado editorial e no nosso lazer, as coisas dentro da nossa casa, né? A Associação Brasileira de Escritores e Produtores de Conteúdo e Tecnologia Educacional, a Abre Livros, a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, e o Sindicato Nacional dos Escritores de Livros, o SNEL, não sei como é que fala, eles fizeram um manifesto contra essa taxação dos livros. Eu vou deixar vocês com uma entrevista que conta com a participação de alguns escritores nacionais, que é essencial para a gente dar uma olhada assim e perceber o quão assustador é, de tantas formas diferentes é assustador as estratégias, né? As estratégias do nosso governo e a forma de governar em si, que fracassa em vários pontos possíveis e no qual a gente é incrível. Não sei vocês, mas eu ainda consigo me surpreender. Mesmo não criando expectativas, eu ainda consigo me surpreender bastante. São muitos pontos assim que a gente fica estarrecido e espera cada vez que melhore, só que aí piora, e aí piora mais ainda, e quando a gente pensa que não pode piorar, piora. Então é meio complexo. Lembrando que, caso você seja uma daquelas pessoas que não gostam de falar de política, você tem que saber que a política, ela rege basicamente tudo o que você faz na sua vida. Então é bastante importante saber sobre isso, e esse tipo de coisa acontece em parte quando as pessoas, a população, a sociedade não se dá conta das coisas que acontecem e que vão impactar ela, porque muitas vezes a gente pensa, não me impacta, é uma coisa, mas impacta sim, acredite, muito não, né, 100% da condição que a gente vive aqui no Brasil, essa desigualdade, e aí agora uma taxação para tentar recuperar isso, sendo que tem outros setores da economia que poderiam vir a contribuir, né, só que não, e que são dados como soluções, só que a gente tem que se informar, tem que buscar, tem que ir atrás para descobrir que poderiam ser feitas outras coisas, para melhorar, e a gente poderia se encontrar em uma situação melhor do que isso. Tanto é que eu vou deixar para vocês aqui uma coisa interessante, é que uma matéria muito linda que eu encontrei, e eu gostaria que vocês soubessem disso, porque às vezes a gente pensa que, não, mas é nos países europeus que as pessoas leem bastante, não sei o que, não. Só que a gente tem aqui na América do Sul o prefeito de Montevidéu, uma cidade do Uruguai. Ele distribuiu livros junto com as cestas básicas, então, né, a gente percebe que existe uma preocupação com a cultura da população e com o lazer das pessoas, sabe? Porque uma pessoa que está recebendo uma cesta básica, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet para, por exemplo, usar o Kindle, no qual a gente tem alguns livros de graça, vários livros de graça. Inclusive, eu tô lendo o
E não é no Kindle Unlimited, eu tô lendo Memórias não. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, lá no Kindle, de graça. E a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à internet. Então não existe nem como você falar, mas você pode baixar um PDF de graça na internet. Porque alguns sites disponibilizam e são ok, tipo, não é negócio de pirataria, não. Né, aí a gente pode se parar e falar, vai baixar um livro na internet. Só que muitas pessoas aqui no Brasil não têm acesso à internet. E aí lá a gente percebe que no Uruguai o prefeito do Montevidéu teve essa preocupação com a população de oferecer cultura, oferecer lazer em tempos tão perturbados como esse que a gente está vivendo. Quanto mais a gente tiver tributos que vão impedir o crescimento do setor e, consequentemente, trará como um dano à sociedade a redução do acesso ao conhecimento, à cultura e à leitura. O preço do livro não pode subir na situação em que está, em que todas as pessoas estão prejudicadas no seu mundo financeiro. Para que haja um poder de aquisição, é fundamental que o livro permaneça com o mesmo preço ou até caia de preço, para que seja mais acessível ao público em geral. Sabemos que a leitura se dá principalmente pelo acesso. Então, é muito importante que as livrarias permaneçam vivas para ajudar esse mundo a ficar de pé. O senador Jean Paul Prates vê a medida com preocupação. Tributar livros em 12% e cobrar alíquotas de apenas 5,9% de bancos, financeiras e planos de saúde é um verdadeiro absurdo. É bom lembrar que, em média, são pagos a um escritor 10% do valor do livro em direitos autorais. O governo Bolsonaro quer, portanto, embolsar 12%, mais do que o próprio autor. Ele é autor de um projeto que pretende aliviar a crise do setor editorial durante a pandemia, com medidas como a abertura de crédito especial, renegociação de dívidas e a criação de programas para manutenção e ampliação do número de livrarias, sebos e pontos de venda no país. A situação do setor livreiro e editorial é preocupante. A crise gerada pela pandemia agravou ainda mais um quadro que já estava ruim, em função de grandes agregadores de compras online terem crescido enormemente no mercado brasileiro, no mundo inteiro, nos últimos anos, e isso afetou profundamente o negócio das livrarias tradicionais, por exemplo. E a proposta foi bem recebida. Esse financiamento, muitos fornecedores vão conseguir arcar com os custos, principalmente livrarias, vão conseguir arcar com os custos, né, que já devem, inclusive, aí no meio do caminho. Então, eu acho que todo o financiamento, toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. As editoras estão com muita dificuldade, as livrarias também, as pequenas livrarias em especial, né? Se as grandes já estão, imagine as pequenas. Então, eu acho que essa iniciativa de abrir linhas de crédito com condições de financiamento especiais, eu acho que são muito importantes para dar um fôlego, né? Muitas empresas que estão aí na corda bamba podem vir a precisar desse incentivo. Eu espero que isso seja rápido, né, para que a gente consiga garantir, em tempos tão difíceis, aí, a manutenção. Esse foi o vídeo de hoje. Tem resenha pra vir aqui pro canal, só que eu não sei se eu vou gravar ela hoje, porque eu ainda tô meio irritada com esse negócio, talvez com essa coisa da taxação dos livros, e talvez vocês tenham percebido por causa do vídeo e o ritmo das palavras. Mas em breve vai ter resenha aqui do Messias de Duna. E é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês vão atrás de mais referências, busquem mais, leiam as que estão aqui embaixo, vão atrás de mais coisas. E é isso, foi lançada uma hashtag nas redes sociais, que é em defesa do livro. Sigam ela, se atualizem, vão atrás das postagens do tudo mais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado meio irritados e reflexivos com relação a questões históricas que influenciam a gente hoje em dia. Foi esse o vídeo de hoje e até a próxima.